Bom dia, meus irmãos, de novo. Tudo tranquilo? Então tá bom. Hoje é a lição número 12,7. Né? Não fala este número aqui. É. 12,7. Não vou arredondar. Sede servos uns dos outros, é a nossa lição de hoje. Vamos orar? Sandra, você pode orar por gentileza? A Sandra de trás. Amém. Muito bem. Sabe o que o nome Sandra significa? Sabe não? Nem eu. Vou pesquisar depois. Muito bem. Nosso tema hoje, como estamos fazendo já há um bom tempo, né, sobre a reciprocidade cristã uns aos outros. Já passamos por tantos, né? Vamos relembrar aqui. Amem uns aos outros, acolham uns aos outros, saúdem uns aos outros, cuidem uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, perdoem-se, edificai-vos uns aos outros, instruam-se uns aos outros, animem uns aos outros, falem entre vós com salmos, hinos e cânticos, e hoje sejam servos uns dos outros. Então hoje vamos falar do nosso papel de servos. Nosso texto base, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Se você se lembra, esse verso foi a divisa da campanha de missões mundiais de 2004. Você se lembra ou não? Não lembro, né? Foi a divisa da campanha de missões mundiais de 2004. 1 Pedro 4,10. Acharam aí? Primeira de Pedro, capítulo 4, verso 10. Alguém leu a lição da revista? Essa lição? Essa lição da revista foi boazinha. A revista nessa aqui foi joinha. Diz assim aí: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a instrução bíblica que nós temos, a instrução apostólica para a igreja é essa: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, né, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros é o nosso tema hoje aí. Qual a sua ideia de servir dentro do contexto em que temos falado, né? Em que estamos falando aqui? O que seria servir? E aí? O que é servir? Ajudar? Ok, bom. Oi? Eu já fiz 50, agora você vai ter que aumentar o volume. Né? Estar disponível para o outro, muito bom. Se importar com as necessidades, com certeza. Oi?
Doar-se, muito bom. Se eu pergunto assim, Marquinhos, você serviu o exército? O que eu quero dizer com serviu? Ele não serviu, né? Mas o que eu quero dizer quando alguém diz assim, eu servi ao exército? Eu colaborei, eu fui útil ao exército, né? Eu fiz a minha parte. Não é isso que está querendo dizer? Eu estive lá e fiz aquilo para o que fui designado. Eu estive lá e fiz a minha tarefa, a minha parte, né? Eu estive a serviço do exército. É isso que queremos dizer. Eu estive a serviço do exército. Eu servi em 2005, ou seja, em 2005 eu estava a serviço do exército, né? O meu trabalho era para o exército. Servir é literalmente tudo isso aí que vocês falaram, né? Servir é trabalhar para o outro, literalmente. Trabalhar em prol. E aí vai, né, se desdobrar em tudo isso que vocês falaram. Estar disponível, doar-se, socorrer, ajudar, né? Ou o outro. É um mandamento da Escritura. Portanto, não é facultativo, não é opcional. Quando a gente pensa nessa posição, a posição de servo, né? O servo é aquele que está a serviço integralmente, não é? Então, o que é um servo? Um servo é um escravo, diferente de um empregado ou de um soldado no exército, né? Ele não é escravo. Ele está ali a serviço, mas não é escravo. Agora, o servo, ele é literalmente um escravo. O servo é aquele que está a serviço integralmente. Tempo integral, integralmente, inclusive o seu corpo físico, né? Em tudo. Isso é o escravo. O escravo é aquele que está, igual disseram, né? Estar disponível. Ele está disponível o tempo todo. Ele está disponível para quê? Para qualquer coisa, né? O servo é aquele que serve integralmente. Agora, alguém pode servir parcialmente. Na igreja, quando dizemos sirvam uns aos outros, sede servos uns dos outros, o que a Bíblia está querendo dizer? Ela está indo até que grau? No primeiro ou no segundo grau aqui que a gente disse? É aquele que parcialmente ou integralmente? E aí? A gente serve assim, tem horário para servir ou serve integralmente? Está à disposição, doa-se, ajuda integralmente? É integralmente. A Bíblia diz, tanto usando o verbo, né? Sirvam uns aos outros, ela usa assim em outros textos, como vamos ver, mas usa também o substantivo servo, sede servos uns dos outros. E o servo é literalmente aquele que serve integralmente. Então, a Escritura não pede apenas para a gente ser colaborador do irmão, mas para ser aquela pessoa com quem ele pode contar a qualquer momento, para qualquer coisa. Entende? Sem caracterizar a escravidão, claro, porque é uns dos outros, né? Se eu sou teu, você também é meu, né? É uns dos outros, há uma reciprocidade. Mas é aquele que está a serviço do seu Senhor, daquele a quem serve, integralmente, com todo o seu tempo, com todo o seu corpo, com toda a sua inteligência, com todas as suas habilidades, com todos os seus dons, com todos os seus recursos. Tudo que é do servo, na verdade, é do seu Senhor, inclusive Ele mesmo. Deixamos aqui, colocamos um ponto nesse parágrafo, vamos para um próximo, né? Em Mateus, capítulo 10,
versículos 43 a 45, nós lemos algumas palavras de Jesus que nos fazem pensar mais sobre isso. Mateus 10, 43 a 45. Alguém pode ler para a gente? Não tem? Ah, Marcos, perdão, Marcos. Viu? Pegadinha. Vocês não estavam atentos. Marcos 10, 43, 45. Sim. Então, o texto aí, em que Marcos começa a registrar essas palavras de Jesus, em que Jesus começa a falar isso aí, ele diz: não é assim entre vós. Não é assim como. O que ele disse antes? O que o Evangelho registra antes que Marcos, ao escrever, Jesus disse: não é assim entre vós. Tinha a mãe de Tiago e João tinha feito um pedido a Jesus, né? Olha, quando o senhor chegar lá no seu reino, eu tenho os 2 filhos aqui, o senhor tentou fazer o QI, né? O que indica, né? Promoção por QI. Dá um jeito aí, coloca meus filhos, né, na posição aí, um à tua esquerda, um à tua direita, né? Porque é sempre considerado as posições mais honrosas, era do lado do rei. Aí Jesus pega esse pedido dela, vira para os apóstolos e diz: não será assim entre vocês. Então, esse não é assim entre vós é muito importante, né? Não é assim, ou seja, não se ocupa grandeza no reino de Deus através de subterfúgios de jeitinho brasileiro, de quem indica, por status, por origem familiar, né? Você é da família de Abraão, você é da família de fulano, por posições assim. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós, em outras palavras, o reino de Deus não avalia como o mundo avalia, não promove como o mundo promove, não julga como o mundo. Os critérios são completamente diferentes, são outros critérios. Não é assim entre vós, né? E aí Jesus diz que será como então? Como? Exatamente, aquele que quiser ser grande entre vocês, que seja antes servo dos outros. E onde é que ele fundamenta isso? Para poder dizer isso para alguém? Nele mesmo. Puseram a garrafinha que estava ali aqui, mas eu vou beber dessa, que essa aqui está mais santa. Essa aqui é aquela que os valentes de Davi foram buscar longe, né? Trouxeram para ele. Isso é servir, né? Servir, né? Cuidar de trazer uma aguinha, às vezes, é um gesto de servidão. Oi? O Davi derramou dele em libação. Eu não sou tão santo, né? Eu bebo. Jesus baseia a prescrição, né, a ordem que ele dá, não será assim entre vós. O princípio nosso é o seguinte: aquele que eu considero grande é aquele que serve os demais. Na versão arnaldiana está assim, né? Aquele que eu considero grande é aquele que serve os demais. E ele fundamenta essa ordem
nele mesmo. Jesus nunca fundamenta nenhuma ordem, nenhuma instrução fora dele. Pode ficar seguro disso. Toda fundamentação é fundamentada nele. Porque Cristo é a rocha eterna. Cristo é a fonte de toda verdade, de toda doutrina, de todo mandamento. Ele fundamenta nele. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e chegar a servir até o ponto de morrer por aqueles que veio servir. Então, quando Jesus diz o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, é para servir quem? Para servir o Pai primeiro e, em consequência, servir os outros. Mas antes de servir os outros, ele serve sempre ao Pai. Serve-se ao Pai servindo os outros também. Mas o serviço a Deus é sempre a prioridade. E o serviço a Deus inclui servir aos outros, né? Então Jesus serviu aos homens, e ainda serve aos homens, por amor ao Pai e por amor aos homens. Então Jesus fundamenta nele. Jesus é o servo. Ele está assumindo a posição de servo. Vocês já leram o Velho Testamento inteiro e sabem que muitos profetas retratam o Messias que virá na posição de servo sofredor, aquele servo que sofre, né? O capítulo mais emblemático, mais extraordinário sobre o servo sofredor é Isaías capítulo 53, né? Que diz ali todo o sofrimento que o Messias passaria. Começa dizendo lá: quem creu na nossa pregação, né? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como um renovo de terra seca, né? E vem falando, vai dizer que não havia nele beleza que nos agradasse, tudo, né? Porque ele foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido por nós, e ali é o capítulo chamado capítulo do servo sofredor. Mas Isaías não é o único. Isaías é o que faz isso com maior riqueza de detalhes, mas não é o único. Então, Jesus não decidiu ser o servo a partir do momento em que chegou aqui na Terra e falou: acho que essa é a melhor estratégia. Não. Já estava profetizado isso, que ele viria para servir. E esse serviço incluiria sofrimento, produziria sofrimento. Então Jesus assume a postura do servo sofredor do Antigo Testamento. Você vai encontrar isso aí na lição, algumas referências além de Isaías 53, mas 53 é bastante claro sobre isso. E ele diz que aquele que ele considera grande é também aquele que assume a posição de um servo para os demais. Ou seja, o crente que Cristo vê grandeza é aquele que não procura. Cristo nunca procurou sofrimento. Você não vê ele lá provocando para sofrer, né? Mas aquele que não foge do sofrimento, que não recusa a possibilidade do sofrimento para servir. Então, Cristo está dizendo o seguinte: assim como eu vim para servir, não para ser servido, vocês também, se quiserem atingir a grandeza no juízo de meu Pai, né, no nosso juízo, têm que estar dispostos, inclusive, se necessário for, a sofrer pelos demais. É isso que ele está dizendo. Porque todos ali entenderam quando ele disse: eu não vim para ser servido, vim para servir. Todos os apóstolos que conheciam bem o Antigo Testamento e as promessas identificaram ele com o servo sofredor lá de Isaías automaticamente. Isso veio à mente deles automaticamente. Na mente daqueles que ouviram primeiro, que era o grupo dos apóstolos ali, né? Os primeiros discípulos, não apenas os apóstolos, não veio a ideia de servir apenas de ser uma pessoa legal para o outro. Entende? Veio a ideia de estar disposto a sofrer pelo outro.
Porque era isso que a palavra servir significava, se referindo ao Messias para eles. Quando Jesus liga o versículo 44, dizendo, aquele que quiser ser grande, sirva, quando ele liga isso, dizendo, porque eu não vim ser servido, vim servir, todos entenderam que o que Jesus estava instruindo, então, na instrução, era estar disposto a ser um servo sofredor pelo outro. Eles ligaram isso imediatamente. A gente que não tem muita vivência na expectativa da vinda do Messias do Antigo Testamento, como os judeus tinham naquela época, né? Nós já vivemos agora com o Messias vindo, na fé no Messias, e nem tanta familiaridade mesmo com o Antigo Testamento, é que pensamos em servir no sentido de ajudar só. Mas eles entenderam claramente a mensagem. A mensagem é servir até o ponto que for necessário. Até o ponto que for necessário. Uma prova disso, você lê em Tiago e você lê nas cartas de João, principalmente na primeira João, que Tiago vai dizer que aquele que vê o outro passar necessidade, mas lhe fecha a mão ou o coração, comete pecado, né? Ou seja, não está disposto a sofrer pelo outro, para que o outro deixe de sofrer. E João vai dizer, no capítulo 3, verso 16, o que da primeira carta? 1 de João 3,16. O que diz João 3,16? Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, João 3,16 fala que Cristo morreu por nós, né? E 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Ou seja, João 3,16 diz o servo Cristo, né? O Cristo como servo, chegando ao ponto de morrer por nós. 1 de João 3,16 diz que nós também devemos estar dispostos, se necessário for, a morrer pelo irmão, né? Então, a morte de Cristo é redentora, é salvadora. A nossa pelo irmão não é. Não é uma igualdade no valor da morte, né? Não é isso que João está fazendo. Mas João está falando o seguinte, o nosso modelo é esse. Servir a ponto do que for necessário, né? Esse é o ponto onde a Escritura chega muitas vezes. Então, o mandamento de servir uns aos outros passa por tudo isso que nós falamos, doar-se, estar disponível, ajudar. A irmã Carmen falou o que mesmo? O doar-se foi o socorrer nas necessidades, passa por tudo isso. Mas é fazer tudo realmente que estiver a nosso alcance. Até mesmo, eventualmente, num caso extremo, né, estarmos dispostos a padecer pelo outro. Sofrer pelo outro. Aí é que a porca torce o rabo. Não é? É aí que o caldo entorna. Porque ajudar as pessoas, especialmente os nossos irmãos de fé, enquanto isso não provoca nenhum tipo de dor ou sofrimento ou escassez em mim, ninguém tem dificuldade. Não há dificuldade em abençoar o outro com tempo, com talento, com recurso, enquanto isso tudo não faça falta, não me prejudique em nada. A coisa fica realmente séria é quando, para fazer isso para o outro, isso implique algum tipo de prejuízo para mim. Entende? É quando, para estar lá junto com o outro que está adoecido ou em luto, eu realmente tenho que deixar de ir numa festa. Entende? Eu sofro algum tipo de privação ou de
sofrimentos em geral, né? Porque toda privação é um sofrimento, e cada uma tem seu grau, né? Para o outro. Mas a Bíblia coloca esse tipo de servidão como critério para a grandeza espiritual. É aquele que está disposto, né, quem estava aqui ontem no jantar? No jantar, acho que só eu, o Rodolfo estava daqui. Quem assistiu o filme Up, Altas Aventuras? Aquele desenho, filme-desenho, né? Ninguém? Ah, gente, meus exemplos aqui, ninguém conhece meus exemplos. Né? Up, Altas Aventuras, aquela história do um casalzinho de criança que se conhece quando eram crianças, ficam muito amigos, acabam se casando, são muito apaixonados, né? E o sonho dela era morar no alto de uma catarata na América do Sul. Aí do velhinho, só que ela acaba falecendo, o velhinho se torna um velho ranzinza, né? E vai um menininho escoteiro lá que muda a vida do velhinho. E no final das contas, eu não vou dizer o final das contas, porque você ainda não assistiu, né? Então, esse filme... Oi? O filme chama Up, Up, Altas Aventuras. Né? É um filminho muito legal mesmo, muito bom. Só que mostra o coração de um incrédulo, né? O velhinho ficou ranzinho porque ele não tinha Cristo. Né? Ele colocou toda a esperança da vida dele na esposa. Então, como ele amava mais a esposa do que Cristo, ele ficou ranzinho. Se amasse mais a Cristo que a esposa, ficaria em luto com a tristeza, mas não ranzinza como ficou. Mas naquele filme tem uma coisa muito interessante, que é aqueles filmes assim que passam, o filme se passa a maior parte na velhice dele, com ele já viúvo. O filme mesmo é sobre isso. Então, para chegar lá, o filme faz aquela corrida no tempo, só para colocar a gente dentro do assunto, né? Passa cenas rápidas assim, eles envelhecendo, e eles têm o sonho de ir morar lá, nas cataratas lá. Então eles põem um vidro assim, vão juntando moedinha para guardar dinheiro. Só que toda vez que eles estão com o pote quase cheio, acontece alguma coisa. Né? Ele estava lá com o pote quase cheio, fura o pneu do carro, ele tem que quebrar, os dois vão lá, quebram, gastam o dinheiro para arrumar o carro. Aí começam de novo. Porque estão quase começando, ele quebra a perna. Vão lá, quebram um potinho. Então, eles fazem isso muitas vezes no filme, tentando juntar o dinheiro para realizar o sonho, mas coisas acontecem e eles precisam lá quebrar o porquinho, né, o vidrinho deles e usar o dinheiro para outras coisas, de maneira que no final das contas eles não conseguem realizar juntos o sonho. Então, isso é muito interessante. Então, servir exatamente está disposto a quebrar o porquinho por amor do outro. Né? Então, às vezes a gente está lá juntando um dinheirinho para fazer alguma coisa, né? Colocar uma peça no carro, fazer um puxadinho na casa, alguma coisa, e coisas acontecem com o irmão e a gente, aí sim, eu vou ter que retroceder aqui, implica em alguma espécie de prejuízo para mim, para que o outro seja servido. Entende? Então, a grandeza realmente aos olhos de Jesus, existe toda bondade naquele que dá, porque mesmo sem que isso implique em prejuízo, isso não desmerece esse ato de servidão. Mas o que Jesus estava dizendo, quando comparou servir ao outro com ele sendo o servo sofredor, era estar disposto até ao prejuízo próprio por amor ao outro. Né? Então, muitas vezes, é aí que a porca torce o rabo, como eu disse, quando o servir ao outro vai implicar necessariamente em alguma espécie de prejuízo para a gente. Vamos deixar de receber, de ter ou de fazer alguma coisa por amor ao outro. Então, a servidão cristã entre nós
ela não é procurada, esse prejuízo não é desejado, mas ele não pode ser temido por amor ao outro, e por amor a Cristo, né? Principalmente. Então, tem que ter esse espaço da fé mesmo, para compreender de que o irmão vale mais do que meus próprios sonhos. Só que essa compreensão só vai existir realmente no coração daqueles que veem Cristo como o bem maior. Nenhum coração que não tenha Cristo como bem maior entenderá dessa maneira. Pode escrever isso aí. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos sonhos como a razão da fé. A fé é o meio para a realização dos meus sonhos, né? Eu tenho o sonho de ter um casamento perfeito. Então, a minha fé em Cristo, ela é um meio para eu alcançar meu casamento perfeito, né? Eu tenho o sonho de prosperar, e a minha fé é o meio pelo qual eu atinjo o meu sonho de prosperar. Eu tenho o sonho de ser feliz, então a fé é o meio pelo qual eu atinjo o meu sonho. Mas a razão da fé não é os teus sonhos, né? Não são os nossos sonhos, né? Aí alguém pode dizer assim, a menos que estamos sonhando o sonho de Deus, né? No entanto, Deus não tem sonho. Deus não sonha, né? Deus não tem sonhos, Deus só tem planos. Deus tem planos, não sonhos. Sonho é aquilo que você almeja sem ter certeza se acontecerá. Isso é sonho. Eu tenho sonho de ter uma moto boa. É o meu sonho, eu não sei se vou conseguir. Então é sonho, né? Agora, o plano de Deus é seguro, é certeza. Deus só tem certezas, Deus nunca tem opiniões, só tem certezas. Deus não tem sonhos, tem planos, né? Nós temos sonhos. Deus não tem sonhos, Deus tem planos. Então nós não podemos sonhar os sonhos de Deus, nós só podemos sonhar, planejar de acordo com os planos de Deus, né? Alinhados aos planos de Deus. Então, se sonhamos, se os nossos sonhos estão dentro dos planos de Deus e os nossos planos estão dentro dos planos de Deus, esses planos certamente obterão de Deus toda a bênção, né? Agora, a razão da nossa fé, a razão última da nossa fé não é cumprir os nossos sonhos. A razão última da fé é glorificar a Deus. Nossa fé é para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado com a nossa vida. Os puritanos tinham um lema de vida, que eu já falei para vocês aqui, que soa completamente absurdo aos ouvidos de muitos hoje, né? Os puritanos ensinavam seus filhos desde pequeno, alunos de seminário, e o lema deles era sempre esse: vá, pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Nunca almeje glória, nunca almeje entrar para a história, nunca almeje realizar seus sonhos. Vá, pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Ou seja, o que eles estavam querendo dizer com isso? Que toda a nossa vida, do começo ao fim, deve ser direcionada para que Cristo cresça e nós diminuamos. Não para que nós cresçamos junto. Nunca foi essa a ideia. A ideia é que a glória é reservada para a gente, em algum momento no céu, mas nós não caminhamos olhando para essa glória, olhamos para a glória daquele que é o nosso céu, que é a nossa paz, que é a nossa razão da nossa fé. Então, é a mesma coisa. Servir ao outro, enquanto isso não implica em algum grau de prejuízo, todos nós somos capazes. Principalmente quando, ao invés disso, ela promove até algum tipo de benefício. Quando ajudar o outro promove algum tipo de benefício.
Muitas empresas grandes doam dinheiro para instituições de caridade, você sabe disso, né? Mas porque elas recebem um benefício em troca, elas recebem isenção de impostos. Não é aquele dinheiro, não chega lá por amor aos órfãos, por amor às crianças esperança, por amor aos velhinhos lá no asilo. Não é não. É porque redunda em benefício. Muitos artistas e pessoas ricas doam dinheiros substanciais para o Hospital do Câncer de Barretos, mas há um benefício em troca, há um marketing em troca disso. Alguns se abstêm disso, mas nem todos. Então, assim, servir a outro pode até redundar em benefício, né? Em propaganda, em aplausos, né? Em glória própria. Esse já é pecado. Aí, esse serviço é pecado, né? Aquele que recebe o serviço é abençoado do mesmo jeito. O dinheiro que chega lá para essas pessoas, né, é usado e abençoador do mesmo jeito, mesmo tendo vindo com intenções completamente equivocadas. O serviço atinge o objetivo de abençoar, mas a bênção não chega lá naquele que fez com essa motivação, porque isso é pecado. Isso é o que a Bíblia chama de vanglória, né? Fez para glória própria. Agora, então temos esses 3 tipos de servidão. Aquele que serve buscando o próprio benefício, a própria glória, o próprio aplausos, né? Em causa própria, e esse é pecado, isso é obra morta. Aquele que serve só quando, mesmo que não traga benefício, mas só quando não implica em prejuízo, e esse também Deus julga. Mas existe aquele que serve implicando em prejuízo ou não, por amor a Cristo e ao irmão. E esse é exatamente o que Jesus está dizendo, que serve com Cristo vendo grandeza no ato. Essa realmente é a servidão que Cristo está se referindo aqui. Oi, pode falar, Dino. Exato. Esse é o maior ato de servir, né? A melhor maneira de servir é levar a pessoa até Cristo. Levar a pessoa realmente para Cristo. Uhum. Por exemplo, nós temos que ajudar as pessoas. Mas a gente não pode ficar, ajudar o irmão, assim, abraçar, ficar ali o tempo todo. Não, vai chegar uma hora que o irmão vai estar sozinho. Mas a gente temos que ensinar a palavra para ele. Que Cristo é quem salva todo o universo. Uhum. Isso mesmo. E Jesus faz isso mais vezes, né? O apóstolo Paulo, ele faz isso por meio do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 em diante. Quando ele diz lá,
partir do 5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? E sendo achado em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, né? Então, o Cristo é aquele que assume a forma de servo. E a recomendação bíblica tende em vós o mesmo sentimento, né? Não apenas o sentimento de humildade, como o texto também deixa claro ali que a humildade é um desses sentimentos a serem copiados de Cristo, mas o sentimento de desejar servir, né? Mesmo que isso aparentemente nos diminua de alguma maneira, como Cristo se esvaziou, né? De algo ali para servir. Então, o servir uns aos outros tem todo esse peso. E quais as maneiras práticas de servir? São infinitas, né? A lista seria absurdamente grande, praticamente infinita. Como que eu vou servir na prática? Aí todos os outros uns aos outros já são uma maneira, né? Eu sirvo animando, eu sirvo exortando, eu sirvo acolhendo, né? Como disse Pedro, uma das maneiras é cada um com o dom que recebeu, né? Exercendo os meus dons é uma maneira de servir, né? Então, orando uns pelos outros, acolhendo uns aos outros, amparando e suportando uns aos outros, exercendo os dons cada vez com mais responsabilidade, com mais dedicação. Isso é servir a igreja, servir a Cristo, sendo hospitaleiros, levando as cargas, e aí todos esses são maneiras. O autor da lição vai, inclusive, falar do termo diaconia. E em Atos 6 nós vemos o estabelecimento do diaconato. E eu já expliquei para vocês a diferença entre diaconia e diaconato, né? A diaconia é o ministério da igreja toda. O diaconato é o ministério de alguns que Deus levanta para coordenar a diaconia da igreja, né? É igual pastorear. Pastorear é o ministério da igreja toda. Mas Deus levanta alguns com dons para coordenar o trabalho pastoral da igreja, que são os pastores. Mas quando você aconselha um irmão, ora pelo irmão, você está, de certa forma, pastoreando, né? Mas sob a coordenação daqueles que Deus colocou para pastorear. A mesma coisa com o diaconato. O diaconato são aqueles que Deus levanta com dons, vocações específicas para coordenar a igreja no seu trabalho de servir, no seu trabalho da diaconia, porque diácono é literalmente aquele que... a palavra diácono significa literalmente no meio da poeira. Por meio da poeira, ao pé da letra. O sentido disso, né, ao chamar essa função de no meio da poeira, é porque o diácono é aquele que serve nos serviços mais braçais mesmo, né, mais aparentemente menos dignos. Aparentemente menos dignos. É aquele que faz o trabalho de separar, né, os recursos, investigar quem está precisando. É um serviço mais manual nesse sentido. Então, a palavra nasceu dessa significação no meio da poeira, porque é aquele que faz serviços práticos, né, nesse sentido. Tudo que começar com dia, que vem do grego, tem por meio de, ou através de, né? Por meio da poeira, o diácono, o diabo, né? Aquele que por meio da intriga, vai ter esse significado radical lá, depois tem... As palavras vão crescendo e se construindo a partir de ideias, né?
tem significados literais, mas depois a ideia vai ganhando forma e formam as palavras que nós temos. Então, a diaconia, lá em Atos 6, e Paulo chama de diácono, a Bíblia chama de diácono só aquele que foi vocacionado por Deus para o exercício do diaconato. Mas usa o termo diaconia como sinônimo de servo para todos nós, né? Aqueles que exercem a diaconia. Então, a lição traz bastante referências aí, onde diaconia, né, é ser usado para se referir a todo o desempenho de assistir e edificar a comunidade, de dar assistência. Então, toda vez, né, vem as mulheres aqui, fazem um arranjo, isso é diaconia. Não é diaconato, mas é diaconia. Toda vez que alguém fica na recepção, varre, traz uma água, isso tudo é diaconia. Ele está servindo a comunidade, está edificando. Estamos o tempo todo em serviço. Porque lembre-se, como no começo falamos, nós somos servos, e não aquele que serve parcialmente, mas integralmente. O tempo todo estamos a serviço do rei e da comunidade. Até quando dormimos. Até quando dormimos, como dormimos, estamos a serviço de Deus, né? Sabia disso? O salmista não diz, em paz me deito porque o Senhor me guarda, né? Oro e durmo em paz. Então, ou seja, se você dorme em paz porque orou, você está a serviço do reino. Até dormindo, o crente serve. Exatamente. E o sono, quando você dorme e você qual que é o termo que eu vou usar aqui? Quando você é responsável com o seu sono, para executar bem o seu trabalho amanhã, então você não é negligente com o sono, isso agrada a Deus e serve a Deus. Porque se você é negligente com o seu sono, você amanhã não será um bom funcionário, um bom trabalhador. Então você não pode cumprir com excelência o mandamento de que nós temos um mandamento que no nosso serviço secular devemos trabalhar como se servíssemos ao Senhor e não ao patrão. Não é isso que está na Bíblia? Exatamente. Então, até em tudo. A maneira como você acorda, quando acorda, né? Tudo isso reflete o quanto você deseja realmente servir ao Senhor com excelência. Jonathan Edwards acordava todos os dias às 5:30 da manhã para orar, fazer seus devocionais pessoais e seguir para o seu trabalho. Até o dia em que ele acordou às 5:30 e ouviu barulho na casa vizinha. E ele foi ver o que estava acontecendo, porque afinal de contas era 5:30 da manhã, numa época, né, que não existia energia elétrica direito ainda. Ele foi lá e descobriu que o vizinho dele era a casa do padeiro. E o padeiro não acordava às 5:30, acordava às 5 horas. O padeiro é uma das profissões que exige acordar mais cedo, porque tem que deixar o pão pronto para todas as outras profissões, né? E Jonathan Edwards voltou para casa, orou e falou: Senhor, não é justo que alguém que acorde mais cedo do que eu para servir aos homens. Eu devo acordar mais cedo do que ele para servir ao Senhor. E passou a acordar às 4:30. Olha o pensamento. Certo ou errado, não é um modelo. Ele não pregava que todo mundo deveria fazer isso. Ele nunca ensinou isso. Mas ele assumiu isso para ele. Porque ele achava que Deus era tão mais digno do que os homens para quem o padeiro servia, que ele falou, não é justo que esse homem acorde às 5 para servir aos homens e eu acorde às 5:30 para servir a Deus. Ele passou a acordar às 4:30. Se você ler, você acha na internet, chama As Resoluções de Jonathan Edwards. Porque ele anotava num caderninho toda a decisão que ele tomava. Ele chamava de resolução. Resolução é mais profunda do que decisão. É a decisão mantida a qualquer custo. Isso é resolução, né? Como a Bíblia diz, e resolveu Daniel no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Resolução é quando a pessoa está resolvida.
E as resoluções de Jonathan Edwards são impressionantes. Você vai ler lá, são centenas. Resolvi não fazer mais isso, resolvi fazer isso, resolvi ser assim. As resoluções de Jonathan Edwards, que eram pessoais dele, ele nunca impôs isso como regra para ninguém, mas é de a gente perceber o tamanho do amor e como ele realmente priorizava Cristo em todas as coisas. É notável, realmente é extraordinário. E ele passou a acordar mais cedo, só porque achava que Deus era mais digno do que aqueles que comeriam o pão do padeiro. É incrível gente assim, né? Gente assim, ao mesmo tempo que nos incentiva, nos humilha, né? Sim. Ah, se você ficar sem dormir, você emagrece? Descobri. No outro dia não é nada, né? Exatamente. Deus abençoe, mas Deus quer que você goste de sonos bons também, né? Vamos orar por isso, porque você tenha sonos bons também. Né? E se os irmãos me verem com olheira nos próximos dias, né, vão descobrir que eu só estou tentando a técnica do irmão. Né? Bom, meus irmãos, é isso. Temos que servir, né? Uns aos outros, porque isso redunda em servir a Cristo, faz parte de servir ao nosso amado Senhor Jesus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. O nosso Rei é bom, piedoso, bondoso e longânimo, e nada mais justo do que sirvamos uns aos outros para que Ele fique satisfeito, né? Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos serviu e nos serve até hoje, intercedendo por nós junto ao Pai. Sendo o nosso advogado, a razão da nossa fé, o sustentador da nossa fé. E agora, Deus, estudamos um pouquinho, rabiscamos só o mandamento de servir uns aos outros. E Ele, às vezes, nos faz engolir a seco, Senhor Deus. E, às vezes, pode se tornar bastante desafiador para nós servirmos como o Senhor espera. Ajuda-nos nesses momentos a encontrarmos a coragem, a bravura de fé para servir ao Senhor assim. E nos outros momentos em que nos for fácil servir, nos livra, Senhor Deus, do orgulho humano e da vaidade, dos aplausos dos homens. Como disse ao Senhor, que a mão direita não saiba o que faz a direita, a esquerda e vice-versa, mas que o Senhor em tudo cresça e nós diminuamos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.